Meu nome é Sérgio Renato Tejada Garcia, sou juiz federal desde 1994 e estou lotado na segunda Vara Federal de Rio Grande, que, aliás, eu já estava lotado desde o surgimento do EPROC, lotado nesta mesma vara. Pois bem, o assunto é os 20 anos do EPROC. O EPROC foi instalado e entrou em funcionamento no dia 8 de julho de 2003, na vara do Juizado Especial Federal de Londrina, quando foi protocolado o processo número 001 do EPROC, sendo este o primeiro processo totalmente eletrônico da Justiça Federal. Passados 20 anos de funcionamento do EPROC, e já beirando 10 milhões de processos totalmente eletrônicos, é um bom momento para revisitar alguns acontecimentos que marcaram o período, pelo menos na minha opinião. Antes, penso ser importante contextualizar aquele momento histórico da Justiça Federal e do desenvolvimento tecnológico dos primeiros anos do século XXI. Até o final da década de 1990, entendia-se que não poderia haver transação ou acordo processual na Justiça Federal, pois envolvia, de regra, interesses da Fazenda Pública e do Erário, os quais eram considerados indisponíveis. Esse entendimento restou superado pela Emenda Constitucional número 22, de 1999, que estabeleceu que a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. E daí surgiu a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os juizados especiais na Justiça Federal, que, inclusive, previu que os tribunais poderiam organizar serviços de intimação e de recepção de petições por meio eletrônico. De notar, nesse momento histórico, a internet estava começando no Brasil e pouco divulgada. Era um período das chamadas linhas de escadas, por telefone mesmo, lentas, muito intermitentes, com baixa capacidade de download e de upload. Não existia ainda a chamada banda larga e muito menos via cabo. Wi-Fi ou fibra ótica, então, nem pensar. A verdade é que a Justiça Federal, para a época, já era muito avançada tecnologicamente, mas possuía redes dedicadas via Embratel e sistemas denominados cliente-servidor, ou seja, aqueles que tinham uma ligação por cabo desde o servidor central e a estação do usuário. Internet mesmo só era usada para serviços de e-mails e páginas de internet. Nesse ambiente é que surgiu o EPROC, ou seja, os juizados especiais eram uma novidade, estávamos aprendendo a lidar, o EPROC, que era visto como uma novidade meio estranha. Pois bem, o Juizado Especial Federal de Rio Grande foi instalado em 14 de janeiro de 2002, como adjunto da primeira Vara Federal de Rio Grande, situação que perdurou até 12 de setembro de 2002, quando foi instalada a terceira Vara Federal de Rio Grande. Merece ser feito aqui um parêntese para lembrar que no dia 14 de janeiro de 2002, os juizados especiais foram instalados nas capitais da quarta região, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Rio Grande. O motivo pelo que Rio Grande foi contemplado, uma vara do interior, junto com as capitais, é porque em Rio Grande tinha começado na Justiça Estadual os chamados juizados de pequenas causas, aqui em Rio Grande. E também Rio Grande foi a primeira vara no interior da quarta região. Isso fez com que o tribunal decidisse também contemplar Rio Grande logo no início dos juizados especiais. Pois bem, na cerimônia em que foi instalada a vara mesmo de juizado especial em setembro de 2002, então a terceira vara de Rio Grande, o então presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o saudoso ministro Teori Zavascki, fez uma provocação quanto à necessidade de organizar um serviço de intimação e de peticionamento eletrônico, como previsto no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 10.259, bem como recomendou que a informática do tribunal fosse contactada. Em face disso, elaboramos um pequeno projeto de processo eletrônico
que não era nada mais que um sistema de peticionamento e intimações, e fomos ao tribunal procurar a Comissão de Informática da Corte, que, à época, não aceitou a missão, ao argumento de que a tecnologia então disponível não comportaria aquele tipo de projeto. Também apresentamos o projeto para a informática da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que também declinou da oportunidade. De volta a Rio Grande, procuramos a área de tecnologia da Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, que gostou do projeto, porém, só poderia desenvolver mediante o pagamento de uma quantia vultosa que, evidentemente, não tínhamos disponibilidade. Surgiu uma solução alternativa, que foi um acordo com um provedor da internet de Rio Grande, chamado VetorialNet, que aceitou dar início sem qualquer custo, desde que a Justiça Federal assinasse seu serviço de provedor. Isso mesmo. Na época, só era possível acessar a internet com a assinatura de um provedor. E assim foi feito. Como meus conhecimentos de tecnologia eram muito básicos, e ainda são, contei com a inestimável colaboração do servidor da Justiça Federal de primeiro grau do Rio Grande do Sul, José Carlos Abelleira, com grande conhecimento da internet e também de software livre, o que foi muito útil porque, com a negativa de levar o projeto EPROC para o tribunal, também não conseguimos que fosse fornecido equipamentos e soluções de software pago para o funcionamento do EPROC. Então, os conhecimentos do José Carlos foram muito úteis nesse momento, e o EPROC, então, nasceu todo ele em software livre, foi desenvolvido na tecnologia LAMP, ou seja, desenvolvido na linguagem PHP, como permanece até os dias de hoje, e hospedado no servidor MySQL, que também permanece até os dias de hoje. Desde então, quem mudou o entendimento quanto à tecnologia foi o próprio tribunal, que hoje também o tribunal também está dando preferência para software livre, como foi feito no EPROC desde o início. Como dito anteriormente, o EPROC inicialmente só continha um sistema de peticionamento inicial, de contestação, despachos e sentenças. Claro, e um cadastro de advogados para fins de intimação. Esse sistema foi instalado para teste no Juizado Especial de Rio Grande em novembro de 2002 e, para nossa grata surpresa, funcionou. Feito isso, apresentamos o projeto ao desembargador Wilson Darós, então coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que o aprovou, constituiu uma comissão formada pelos juízes Emerson Gazda, do Paraná, Antônio Schenkel, de Santa Catarina, e eu, como presidente da comissão, para, enfim, tocar o projeto. A partir desse momento, o EPROC virou o projeto da instituição, Justiça Federal, e passou a ser tocado pela Justiça Federal, de modo que, em 8 de julho de 2003, passou a funcionar formalmente no Juizado Especial Federal de Londrina, logo a seguir, em Blumenau, Florianópolis e Rio Grande. Merece referência aqui, no início dos Juizados Especiais Federais, a competência ficou restrita à matéria previdenciária, uma decisão do tribunal, de modo que o EPROC ficou restrito também, neste primeiro momento, à matéria previdenciária. E também só a matéria de direito, ou seja, sem produzir prova em audiência, porque nós não tínhamos, na época, um módulo de audiências para funcionamento do EPROC. Achamos mais fácil, então, iniciar apenas com a matéria de direito. Quando a competência dos juizados especiais foi ampliada também para a matéria civil e criminal, o EPROC acompanhou e passou a ser utilizado em todas as competências de juizados especiais, aí sim, inclusive em audiências. O EPROC ficou restrito aos juizados especiais até outubro de 2009, quando, por ordem do desembargador Wilson Darós, agora já como presidente do tribunal, foi determinada a implantação do EPROC em toda a jurisdição da 4ª Região, desde civil até criminal, e, inclusive, foi implantado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em abril de 2010. Foi nesse momento que o EPROC ganhou seu grande impulso e foi definitivamente assumido pela informática do TRF da 4ª Região e passou a contar também com mais recursos financeiros, principalmente para a aquisição de equipamentos, em especial computadores de melhor qualidade
para as estações de trabalho dos juízes e servidores. Como dito, o EPROC começou como um sistema muito simples, mas atualmente é muito completo, graças principalmente ao apoio das informáticas do tribunal e das sessões judiciárias, contendo um sistema completo de peticionamento, intimações, automatizações, editor de texto, entre muitas funcionalidades, e já utilizando plenamente inteligência artificial. O sistema, até hoje, é um sistema muito leve. No início, ele precisou ser leve, porque, como mencionado, as redes eram lentas, tinha muita interrupção, a capacidade de armazenamento era muito baixa, tanto é que, à época, se limitava as petições a 350K, que era muito pouco, mas, enfim, isso tudo foi superado com o passar dos anos, mas o sistema herdou daquela época, daquela simplicidade de então, não só a simplicidade, mas também a tecnologia de software livre, e ser um sistema leve que funciona mesmo quando a velocidade das redes estão muito baixa. E, graças a isso, hoje o EPROC, só na Justiça Federal da 4ª Região, já está aí ao redor de 10 milhões de processos. Embora as dificuldades iniciais, atualmente o EPROC está sendo muito aceito, tanto pelo público interno, seja juízes, servidores, estagiários, enfim, todo o nosso público interno, e também pelo público externo. Isso tem feito também que haja manifestação de interesse pelo sistema por outros tribunais, tanto estaduais como federais, a Turma Nacional de Uniformização, tribunais militares, enfim, há um interesse muito grande pela utilização do EPROC, e ele já está hoje instalado em 10 unidades, 10 ramos da justiça, do modo geral. O fato de do EPROC estar instalado em tantos tribunais, e todos os tribunais, quando aceitam o EPROC, também colaboram no seu desenvolvimento, assim como é feito com a nossa informática das sessões judiciárias e do próprio tribunal, de modo que hoje o EPROC contém uma informática de desenvolvimento espalhada em todo o Brasil, e isso faz com que o sistema consiga evoluir muito rapidamente, e a cada dia tem novidade, a cada dia tem aperfeiçoamento, e cada dia ele está sendo melhor aceito. Isso me traz a convicção de que o EPROC certamente ainda vai prestar muitos e bons serviços para a justiça brasileira.